Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro de casais da Igreja Batista de Vila Mariana. Neste ano nós estamos falando sobre o amor inabalável. E o nosso texto mestre é 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo faz uma narrativa, ele narra as qualidades, as virtudes, as marcas de um amor que nunca acaba. E uma das características desse amor é que esse amor não busca o seu próprio interesse. Nesta noite nós vamos acompanhar dois quadros com o Fábio e com a Carol, que vocês vão de se lembrar na hora que eles aparecerem. E nós vamos aprender com eles sobre duas qualidades desse amor. O amor que não busca o seu próprio interesse e o amor que não se ressente do mal. Então eu convido você a adorar ao Senhor conosco, nós vamos adorar juntos agora e depois nós vamos assistir os quadros com o Fábio e a Carol e faremos as aplicações bíblicas que farão muito bem ao nosso coração, à nossa alma e certamente ao nosso relacionamento conjugal. Adoremos juntos ao Senhor. De passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente. Justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então
vazio seria eu falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Tavares? Ô, Tavares! Como é que estão as contas aí? Tavares, fecha aquele serviço lá, Tavares, porque a gente precisa resolver aquela questão lá, tá bom? Tá. Fala pro José também entrar no esquema pra gente fechar aquele outro serviço, ficar tudo certo e poder fechar a cota do mês, tá bom? Não, sim, amanhã eu vou aí pra gente trabalhar mais um pouquinho, a gente resolve todas essas questões aí, tá? Não esquenta a cabeça, amanhã até as 10 da noite eu tô por aí. Eu chego aí umas 6h30, 7 horas da manhã, a gente fica até as 10 da noite trabalhando, tranquilo, sem problema nenhum, entendeu? Beleza, Tavares? Tá, aquela outra... Não, a gente resolve também, pode deixar, tá? Sim, tem que ver lá com o fornecedor, por que tá atrasando muito esse pedido aí, né? Eu não sei também, né? O pessoal demora muito, né? Tá bom então, Tavares. Ok, obrigado, viu, Tavares? Ó, vamos marcar pra gente se encontrar no final de semana também, pra gente fazer um churrasquinho. Ai que essa pandemia tá difícil também, né, Tavares? Tá bom, Tavares, fica com Deus, um abraço. Tá jóia então, beleza. Deixa eu ligar aqui pro... Quero falar com você. Posso? O que foi agora, Mé? Qual o problema agora? Por que tu tá tão irritada de novo? Qual que é o problema agora? Eu estou aqui no meio das minhas ligações, do meu trabalho, e vem você. Vai, me diga, o que tá acontecendo? Fá, eu não tô acreditando. Eu acabei de vir do quarto das crianças. Sabe o que eles estão fazendo? Sabe? Estão mexendo no celular. A gente não combinou? A gente não combinou que eles iam mexer no celular 1 hora por dia, não foi isso? Foi isso. E por que você deixou? Eles falaram que foi você que deixou eles mexerem no celular. É lógico. Meu, eu tô aqui trabalhando. Fica um correndo pra cá, um se mexendo pra lá, um andando. Meu, uma gritaria, eu não conseguindo falar com o Tavares aqui e uma loucura. Eu falei, vai lá, pega o celular, vamos ficar um pouco, porque não dá. Nessa pandemia, criança em casa, sem fazer nada, não podendo ir pro play, não podendo ir pra nada, você quer que eu faça o quê? Seja pai, fale pra ele fazer outra coisa e não desautorize uma coisa que a gente já combinou. Desse jeito, eles não me obedecem, sabia? Aí você sai às vezes pra trabalhar, fazer algum serviço e eles não obedecem nada do que eu falo. Ah, porque o papai deixou, porque o papai deixou. Cheio de coisa pra resolver aqui, e você fica, e aí as contas chegando, né, e você não quer que eu trabalhe. Meu, eles estavam irritadíssimos, não estavam aguentando mais, eles estavam, sabe, não conseguiam se controlar. Eu falei, pega o celular, vai lá, fica um pouco pra vocês poderem, sabe, distrair um pouco e ao mesmo tempo eu resolver meu problema de trabalho. Será que você não entende isso? Você é difícil, hein? Nossa, eu entendo muito, eu entendo que eles nunca me obedecem, porque o papai é o legalzão e a mamãe é a chata. Porque eu falo, não come doce antes do almoço. Mas o papai faz o quê? Deixa. Aí eu falo, vai dormir cedo, 9 horas. O papai faz o quê? Deixa assistir televisão até tarde, não é verdade? É muito legal assim, né? Eu que sou a chata de casa. Assim fica, sabe como que fica? Impossível. Você tira minha autoridade, Fábio. Tá bom, parabéns. Você tá sempre certa, eu tô sempre errado. Essa que é a questão aqui dessa casa, tá? Dá licença, viu? A gente tem que entrar num acordo. É isso que tem que acontecer. Desse jeito não dá, tá bom? Tá bom, não dá. Aqui no serviço, tá? Um abraço. Denise, como é bom ter você aqui com a gente hoje. Eu gosto muito quando a Denise está conosco no Encontro de Casais, porque ela, nas práticas dela, ela dá o lado da mulher, o lado da mãe, o lado da esposa, e é muito legal. Seja muito bem-vinda, Denise, mais um Encontro de Casais conosco. E olhando para o quadro da Carol e do Fábio, parece que eles entraram dentro do nosso apartamento, não é não, amor? Boa noite, gente. É verdade, Darcy. Realmente parece que eles entraram dentro da nossa casa. Quem de nós já não viveu a experiência que o Fábio e a Carol demonstraram para nós? Não é? Esse desencontro, muitas vezes, de regras que nós
determinamos como casal, como pais, a nós, aos nossos filhos, e por causa de situações diversas da vida, nós acabamos não respeitando as regras, deixamos que os nossos filhos não observem e respeitem as regras, e aí criamos certamente dificuldades e situações difíceis na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos, inclusive como casal, viver um acordo entre nós. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no profeta Amós. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte para nós: será que andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? O Senhor aqui, nesse pedaço da Bíblia, ele está inspirando Amós a falar de certezas, de ilustrações que são certas que vão acontecer. Ele fala do acordo que precisa se terem duas pessoas para andar juntos. Ele fala do rugir do leão no bosque. Será que ele ruge se ele não tem uma presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Então são certezas, porque Deus está dizendo: olha, assim como isso é certo que aconteça, eu também irei punir Israel. Esse é o contexto. Mas nesse contexto e nessas certezas nós encontramos o seguinte, Denise: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não. Se eu e Denise não tivermos acordado algumas questões na vida, nós não vamos andar juntos de mão dadas, nós não vamos andar juntos como casal, iremos a todo tempo ter problemas, dificuldades, desencontros. Foi isso que aconteceu com Carol e Fábio. Eles haviam decidido juntos que as crianças iriam usar por um tempo determinado o seu celular. Mas o Fábio, por questões diversas da vida e até por causa do trabalho, ele acabou desrespeitando a regra. E quando isso acontece, Denise, qual é a sua indicação, orientação, sugestão para nós, como casais? O que devemos fazer? Bem, Darcy, a minha sugestão é que Fábio, ali naquele momento, ele deveria se manter coerente e consistente na regra estabelecida. Então, ele deveria manter o acordo que ele fez com a Carol, das crianças usarem o celular por 1 hora. Então, o Fábio poderia ter planejado um pouco melhor aquele dia. Então, ele poderia ter chamado as crianças, conversado: olha, hoje eu estou trabalhando aqui, a mamãe não está aqui presente, ela não vai poder brincar com vocês, mas vocês vão ficar e se virarem sozinhos, e eu preciso muito da colaboração de vocês, porque eu estarei trabalhando. Então, vamos dividir aqui o nosso dia com algumas coisas que vocês gostam de fazer. Então, quanto ao celular, o permitido é o uso por 1 hora. Então, depois disso, vocês podem, então, escolher alguns jogos para vocês ficarem jogando. Ou também, depois disso, podem separar já algumas folhas, alguns lápis de cor, canetinha, para ficarem desenhando. Também já deixar separado alguns livros. Então, também terem 1 hora para leitura. Ou seja, programar o dia com diversas atividades, para que as crianças não ficassem 1 hora mais que 1 hora no celular. E se o Fábio percebesse que essas boas ideias que você acabou de colocar fossem inviáveis, não é? Trouxessem dificuldade para ele. Ele não tem livros lá, ele não tem essa habilidade criativa de pensar rapidamente, em pedir para as crianças desenharem, e ele vai decidir deixar as crianças mais tempo com o celular. O que ele deveria fazer com relação a isso, levando em consideração o acordo com a Carol?
Sim, eu entendo que há momentos que são muito difíceis, há momentos que nós fazemos todo um planejamento e as coisas não saem como a gente espera, as coisas às vezes perdem o controle. Então, em momentos assim, pode haver uma flexibilidade na regra colocada? Claro que sim, pode haver uma flexibilidade. Porém, eu creio que seria importante Fábio seguir alguns passos que nós vimos que ele esqueceu completamente e por isso surge aí toda a discussão. Então, o primeiro passo que eu creio que seria importante Fábio fazer é Fábio conversar com Carol antes de mudar a regra. Então, conversar com ela, explicar a situação e falar, então, olha, Carol, é importante que eles fiquem mais tempo ocupados. Então, vamos estender aí essa 1 hora, ok? Tudo bem? Depois de conversar com Carol, eu creio que ao comunicar os filhos, é importante que Fábio explique para as crianças que, olha, crianças, o papai conversou com a mamãe e nós decidimos dar um presente para vocês. Nós decidimos que hoje vocês poderão ficar mais que 1 hora no celular. Vocês poderão ficar 3 horas no celular. Então, isso é muito importante, que as crianças percebam que é o pai e a mãe, os dois juntos tomaram uma decisão e decidiram mudar a regra. Então, essa questão é muito importante para os filhos. Ver que os pais estão andando na mesma direção, estão falando a mesma coisa, né? Isso é muito importante, porque quando um pai muda a regra da mãe, né, ou vice-versa, né, o pai dá uma ordem, a mãe vai lá e por alguma razão desfaz, isso é muito prejudicial, causa insegurança para os filhos, e também dá a liberdade para eles desobedecerem. E tanto é que, você lembra que no quadro, a Carol depois fala, as crianças não me obedecem mais. Por quê? Porque eu falo para não comer doce, mas o papai vem e dá doce antes do almoço. Eu falo para ir dormir tal hora, mas o papai vem e deixa eles ficarem acordados até mais tarde. Quer dizer, isso causa insegurança, causa confusão na criança e dá liberdade para eles desobedecerem. E ensina as crianças exatamente isso, né? Serem hábeis em usar pai contra mãe, mãe contra pai. Sim, Aliás, sim. eu fiz isso muito quando eu era filho. Você falando tudo isso, Denise, eu me lembrei de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que quando esse acordo ele é estabelecido e bem cuidado, mesmo que tenha que flexibilizá-lo, as crianças, os nossos filhos, não só crianças, nossos filhos na adolescência, na juventude, precisam saber que a flexibilização já foi acordada entre os pais. Nós sempre fizemos isso em casa. Sempre não, porque a gente é pecador também, eu já devo ter errado algumas vezes. Certeza. Mas nós procurávamos fazer isso em casa, que era ter esse acordo da flexibilização. Às vezes até antecipado, eu já falava, mas Denise, se acontecer alguma coisa, eu precisar flexibilizar, tudo bem? E Denise acordava comigo, tudo bem. Então precisava, eu falava para os nossos filhos, olha, eu e sua mãe, embora nós tivéssemos adotado essa regra, nós também já contemplamos que poderia ser que a gente tenha que flexibilizar. Então, eu falava em nosso nome, ou ela falava em nosso nome. Por quê? Se a gente faz isso, vai acontecer o que diz o versículo 12 do capítulo 4 de Eclesiastes. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Percebe? Se alguém tentar contra os 2 que andam juntos, que têm um acordo bem estabelecido. Se alguém quiser prevalecer contra um, o que algumas vezes acontece no seio da família, filho jogando pai contra mãe e assim por diante, para que ele prevaleça no gosto que ele quer, o filho, os 2 lhe resistirão, porque há um acordo entre os pais
e o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu e Denise, ouvimos os nossos filhos muitas vezes assim, o pai e a mãe, eles têm muito bem as coisas estabelecidas, e é difícil conseguir penetrar nesses dois. É isso aí, gente, esse é o primeiro quadro. Vamos assistir mais um quadro com a Coral e com o Fábio, e vamos ver mais lições que a Bíblia pode nos dar com respeito ao que nós vamos assistir agora. Continue conosco. Tava pensando aqui, meu cabelo tá tão feio, eu acho que eu podia fazer umas luzes. O que você acha, hein? E se eu pintar de azul, o que você acha, hein? Vai ficar bom? Será que você não pode largar um pouquinho desse celular e prestar atenção no que eu tô falando? Fala, mulher, que foi? De novo. Chega, fala. Você não tá prestando atenção em mim. Eu só queria um pouquinho de atenção, né? Eu tô pedindo uma opinião sua e você não me fala nada, só fica Mas eu não falei? Eu ouvi sim. Ouviu? O que eu falei então? Tá falando do seu cabelo, criatura, eu tô ouvindo, seu cabelo. Faz seu cabelo. Tá, meu cabelo, mas o que eu perguntei? O que eu perguntei pra você? Sobre o cabelo, mulher. Isso, sobre o cabelo, mas o que foi que eu perguntei? Você podia fazer um alisamento no cabelo, alguma coisa assim, entendeu? Viu? Você não tá prestando atenção em nada do que eu tô falando, Fá. Nada. Poxa vida, você não me dá atenção, fica o tempo inteiro nesse celular mexendo, ora por causa do trabalho, ora porque tá aí vendo sei lá o que, jogo de não sei quem e sei lá mais o que. Poxa vida, podia me dar um pouquinho de atenção, né? Atenção, né? Para suas coisas você quer atenção, né? Essa que é a questão aqui em casa, sabe? Você toma decisão para tudo aí, quer responder isso, aquilo, isso, aí de você faz suas coisas. Agora quando você quer falar do seu cabelo, você vem perguntar para mim, você decide suas coisas sozinho, agora você vem perguntar para mim sobre o seu cabelo. Você decide sozinha, você sempre decidiu, e agora você quer perguntar do seu cabelo para mim. Nossa, você é grosso, né? Precisa falar assim comigo? Eu tô pedindo a sua opinião. Poxa vida, toda hora viu? pedindo minha opinião, agora fica com esse mimimi aí. Vai chorar também? Daqui a pouco vai chorar também, né? Aí começa aquele show, câmeras, Globo, vem todo mundo pra cá porque ela vai dar um show. Claro, é bem assim mesmo, viu? Você realmente, olha, cada dia mais você me surpreende, viu? Porque é uma grosseria sem tamanho, é um egoísta, porque você só pensa em você, só quer ficar aí vendo o seu celular, as suas coisas, e não me dá atenção nem um pouquinho. É egoísmo, sabia? Você é um egoísta, isso sim. Egoísmo. Isso. Tá, agora, a senhora vai pra shopping, gasta fortunas, pega cartão de crédito, pega cartão, vale alimentação, refeição, tudo, gasta tudo, e aí agora fica falando que eu sou egoísta? Que absurdo! Absurdo agora. É um absurdo isso que você tá falando. Eu não gasto não, tá? Você tá me chamando de consumista? Não, imagina, a senhora, que isso, você não gasta nada, meu. Eu não compro nada pra mim, verdade. Tá? Só compro o básico. Só o básico. Nada mais pro básico. Imagina o que eu fosse. É só o básico. É um absurdo isso. Você. O básico. Sabe o que você Não, é? É pra rir mesmo. Sabe? É pra rir pra não chorar. Porque, pelo amor Você de sabe Deus. o que você é? Você tem mais um adjetivo super legal. Você é um avarento, tá? Você quer ficar guardando seu dinheiro, só guardar e não me deixa gastar com nada. Nossa, filha, quem guarda tem, minha filha, né? Quem guarda tem. Agora, se você quer ir pra shopping, fica comprando roupas, comprando não sei o que. Meu, você olha no seu guarda-roupa, tem 50 sapatos. Pra quê? Tem 300 e umas calças. Pra quê? Agora você deu pra ser mentiroso agora também? Além de egoísta, grosso... Chega! Mentiroso. Chega! Chega? Você já está me ofendendo, Olha tá bom? só. Você está me ofendendo. Sinceramente, eu devia ter ouvido. A sua mãe. É lógico. não sei. Lógico. Cada hora que vem é uma coisa. Impressionante, viu? Pra mim, deu. Acabou. Chega. Eu não sei aonde eu tava com a cabeça. Eu não sei aonde eu tava com a cabeça. No seu pescoço, né, minha filha? Lógico. Você me irrita. Além de tudo. Irritante. Acho que eu Essa vou sua botar ironia me irrita. Olha só, eu não sei onde eu tava com a cabeça, sabe? Quando eu me casei com você.
Eu devia ter pensado melhor. Eu vou assistir meu futebol, porque senão o negócio aqui vai piorar, tá? Tchau. Gente, que susto. Achei que o Fábio e a Carol filmaram a minha casa. Porque as palavras trocadas entre eles, Denise, nesse quadro de insensibilidade do marido e também nessa situação da esposa reagir contra essa sensibilidade, me lembrou muito nós dois, amor. Gente! Infelizmente, sim. Que coisa impressionante! Como o Fábio e a Carol, eles revelam realmente o que acontece com a gente dentro de casa. E essa insensibilidade do Fábio, ela persegue a todos nós maridos, não é verdade? Não é à toa que a palavra de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 3, quando Pedro está escrevendo sobre a dignidade da vida cristã e como os cristãos devem viver de forma diferente do pagão, lá no capítulo 3 ele fala exatamente sobre o relacionamento conjugal. E no versículo 7, ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como a Bíblia é atual. E eu quero salientar nesse versículo aqui para nós as palavras consideração, frágil, dignidade. A Bíblia ensina a nós, maridos, a ter consideração para com as nossas esposas, porque a nossa tendência é não sermos sensíveis. A nossa tendência é não valorizarmos a nossa esposa como elas precisam ser valorizadas. Vocês viram no quadro. Carol ficou muito chateada, muito entristecida com Fábio, porque ela está pedindo a sua opinião, lembra da história do cabelo? E ele está ali no celular, fazendo o que ele deseja. E ele então é insensível a ela. Por isso que a Bíblia diz: maridos cristãos, não hajam como os maridos pagãos. Vocês precisam tratar com consideração as suas esposas. Essa palavra consideração é tratar com valor, tratar como alguém muito preciosa. Depois ela diz também porque a vossa mulher é parte mais frágil. Aqui a ideia é que nossas esposas precisam ser valorizadas. Elas precisam ser respeitadas por nós. Elas precisam ouvir de nós que elas nos encantam, que elas são importantes, que elas são valorosas. E por último, diz assim: tratai com dignidade. Sabe, a Denise vai se sentir muito dignificada à medida que eu for sensível ao que ela me fala, à medida que eu for sensível aos sentimentos dela e à medida que eu for sensível a ela. Se isso não acontece, na verdade, a reação é aquilo que nós vimos no quadro da parte da Carol. A esposa fica entristecida, chateada, amargurada, e então começa também a tratar o marido de uma forma áspera, de uma forma indigna, de uma forma insensível. Não é à toa também que lá em 1 Pedro capítulo 3, a palavra também diz para as mulheres assim, seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo, vestimenta, vestido de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Deus espera de vocês, esposas cristãs, é que quando vocês estiverem numa situação como a Carol esteve, não reaja com aspereza, não reaja com a mesma moeda da insensibilidade do marido, mas proaja com um espírito manso e tranquilo. É isso que Deus quer ver em vocês. Tanto que ele usa uma linguagem figurada, que é o vestido, a roupa, que as mulheres se vistam de um vestido que é a mansidão
e a tranquilidade, a gentileza e a calma, para que você ganhe o seu marido e a sensibilidade do seu marido com palavra branda. Sabe, Denise, eu sei que você tem muita prática para isso, pela vivência que você tem comigo. Conta aí para a gente o que são as suas orientações e sugestões, embasado nesses textos bíblicos, do que você pensa sobre esse quadro da Carol e do Fábio. Bem, as minhas sugestões para Fábio e Carol seriam, bom, primeiro para o Fábio, ouvir atentamente a sua esposa. Isso é muito importante para nós mulheres, mesmo que seja um assunto que sem nenhum interesse para você, nenhuma importância, né? Pode não ser para você, marido, mas para sua esposa é importante. E nós percebemos isso. Carol queria muito a opinião dele, mas ele foi muito insensível. Então, esse tempo de uma atenção real é importante. A segunda questão é que Fábio poderia ter tido uma outra postura. Ele poderia ter falado, olha, amor, eu estou vendo uma coisa aqui agora, já estou acabando, você pode aguardar só um minutinho? Já nós conversamos. Quer dizer, daria um retorno para ela, né? E aí, depois de assistir ali o que ele queria, deixar o celular de lado e atendê-la, né? Ou melhor que isso, uma sugestão que certamente não da minha parte, mas eu creio que de Deus, né? É Fábio ser humilde, reconhecer a sua insensibilidade, pedir perdão para sua esposa, né? A humildade é uma virtude que Deus pede que nós cultivemos, né? Em Colossenses, que Deus fala, revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, com ternos afetos de misericórdia, com bondade, de humildade, de longanimidade. Quer dizer, humildade é muito importante num relacionamento conjugal. Vamos imaginar que Fábio tivesse sido humilde e feito todas essas coisas, reconhecido o seu erro, pedido perdão para Carol, nada do que aconteceu teria acontecido. Não haveria toda essa troca de ofensas, não é verdade? Todo esse quadro teria um desfecho muito diferente. Então, eu creio que a humildade é muito importante. E ontem eu li um versículo que me marcou muito em Provérbios 23, que diz assim, dar fim à contenda é uma honra. Então, é honroso diante de Deus quando nós damos fim à contenda. Então, eu creio que essa é uma virtude que nós podemos cultivar. Mas, e a Carol? Às vezes eu tendo a dar toda a razão a Carol, dela ficar áspera, intransigente, ali com um pouco mais de um rancor no coração, porque o Fábio foi insensível a ela, não deu atenção nenhuma ao que ela estava valorizando naquele momento. Mas o que você, como esposa, como mulher, orientaria a Carol ou as Caróis que têm que lidar com a insensibilidade dos seus maridos? Sim, com certeza, no lugar da Carol, eu também ficaria muito triste, muito chateada, né? Mas nesses momentos é importante eu agir com mansidão, como você mesmo falou, né, em 1 Pedro, que nós devemos buscar ter esse espírito manso e tranquilo. Eu sei que é muito difícil essa postura, essa atitude, mas é algo que nós devemos buscar diante de Deus, porque certamente a ira ou a amargura não trará uma atitude justa, né? Nós vemos na Carol não ficou irada, gritando, nada disso. Ela, na verdade, começou muito bem, ela estava calma, ela pediu a atenção do marido,
Só que aí, É verdade. ao ver que o marido não foi sensível, não atendeu a sua necessidade, aí sim, como ela não teve a necessidade dela suprida, aí ela começou a reagir de uma forma negativa. Aí ela já começou a chamar ele de grosso, de egoísta. Aí, por sua vez, Fábio, sendo atacado, passa a atacar a Carol também. Começou a se justificar e a falar que, como que chama ele de egoísta, se ela já vai para o shopping, começa a ofendê-la até, né? Falar que ela gasta muito, mais uma vez atacando Carol, Carol se sentindo atacada, já joga outras coisas, que ele era mentiroso, que ele era avarento, até chegar ao ponto de se questionar por que ela se casou com um homem assim. Então, eu creio que nesses momentos, duas coisas são importantes. Primeiro, nós não devemos atacar a pessoa, e sim o problema. Mas, infelizmente, essa é a nossa tendência, né? Nossa tendência é reagirmos negativamente e começarmos a atacar a pessoa, sendo que esse não é o foco é o problema. Então, nós devemos estar sempre muito cientes disso e tomar esse cuidado. E a segunda questão é não reagirmos negativamente, e sim agirmos positivamente. Então, eu posso fazer uma escolha. Ou eu vou seguir os meus sentimentos, a minha frustração, a minha ira ou a minha amargura, e aí eu começo a reagir negativamente atacando, ou eu posso ter a atitude que Deus espera de mim, ter uma ação positiva. Quais são essas ações? Quais são as atitudes que Deus nos pede? Que é a bondade, compaixão e perdão. Então, em Efésios 4, 31, 32, Deus deixa bem claro isso, né? Versículo 31, ele fala, longe de vós a ira, a maldade, a gritaria, a blasfêmia, né? Mas antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Então, eu creio que a Carol, né, ela precisa lidar com essa amargura no seu coração. Nós vemos um coração ressentido, amargurado, quando ela começa, né, a atacar seu marido, Fábio. Então, é importante ela lidar com o perdão, ela perdoar o seu marido. E, ao conversar com seu marido, fazer sempre com muita mansidão, com amor, respeitando o seu marido. Acho que de tudo isso que nós vimos aqui, fica aqui um resumo, nesse texto que a Denise nos lembrou, de Provérbios capítulo 20, versículo 3, que honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Olha, muito legal, Denise, eu queria dizer para você uma coisa, o seu cabelo está lindo hoje. Viu? Obrigada. E eu estou achando você muito gata hoje. Que é lindo. Você é um amor de pessoa. Gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Esperamos que vocês tenham aprendido muito com o Fábio, com a Carol e com a palavra de Deus. E fique conosco ainda que nós temos um aviso muito importante para vocês. Nossa casa parece colmeia, com abelha a sair e a chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão para a glória de Deus promover. Temos chefe e o pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus.
respeito tratamos os outros, procurando ser sal e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. E o amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, como as flores que Deus fez singela para alegrar da existência o jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Então, gente, nós estamos chegando ao final de mais um encontro de casais da Igreja Batista de Vila Mariana. Eu e Denise certamente esperamos que você tenha aproveitado muito desse encontro de casais. Agradeço a Riva, que está fazendo toda a interpretação de Libras, ao Mateus e o Vinícius, que estão atrás das câmeras, nos monitorando. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe muito. E eu quero fazer o lançamento do culto de bodas de 2021. Se você é um casal que está completando quinquênios de vida conjugal, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25 anos e assim por diante, você deve participar do nosso culto de bodas de 2021. Ele será totalmente online, vamos fazer online ainda, porque não sabemos se você vai poder trazer toda a sua família. Certamente você gostaria que toda a sua família estivesse aqui no santuário, mas não será possível ainda. Então o Ministério com Casais decidiu fazer totalmente online. Mas você precisa se inscrever procurando a secretaria da igreja e fazendo a sua inscrição. Nós também iremos entrar em contato com vocês. O Ministério com Casais da Igreja Batista de Vila Mariana também entrará em contato com você. E você está convidado, convocado a adorar ao Senhor, a prestar um culto de ação de graças ao Senhor pela fidelidade, pelo amor, pelo romance, pela paixão que Ele tem dado a você no seu relacionamento conjugal. Então, todos vocês que completam quinquênios de anos de vida conjugal, espero vocês para o nosso culto de bodas de 2021. Fique na graça, na paz do Senhor Jesus. Um beijão do pastor e da Denise, que amam vocês.